Programa Cida Hack. Apoio. Colégio Sigma, a educação que move o mundo. Supermercado Martendal, preço baixo de verdade. Sérgio Beauty Aesthetic Center. Casa do Vinho, vinhos finos de altitude. O nosso programa está no ar e hoje nós teremos um programa muito especial. Nós estamos aqui na sede do Instituto Histórico e Geográfico para um café com história. E estamos recebendo a deputada italiana, que está no parlamento italiano. Ela é brasileira, filha de italianos, mas ela é representante dos italianos do Brasil e da América Latina. Nós vamos ouvir a deputada Renata, que vai falar sobre a trajetória política que ela vem percorrendo, e vamos fazer um programa junto com a minha querida amiga, a Maria Valtair, e vocês verão como uma jovem política está representando muito bem os italianos lá na Itália, no parlamento italiano, e também difundindo a cultura italiana e vindo para o Brasil, fazendo acontecer a história. Confiram então neste programa o que aconteceu aqui esta noite e ouçam a deputada Renata Bueno sobre a trajetória política excelente e exitosa que ela vem fazendo. Então, eu gostaria de passar a palavra, né, deputada, que nos contasse um pouquinho do seu objetivo de ter vindo ao Brasil, mora na Itália, com certeza, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Cláudio, sua esposa, a família, os amigos, né, por me receber. Convite através do Giovanni, estão aqui também alguns amigos do PPS, o vereador Maurício Rubens, que são amigos já de longa data. É a primeira vez que eu venho em Lages, apesar de eu já estar com 4 anos de mandato como deputada italiana. Eu tenho uma trajetória política, já fui vereadora em Curitiba, onde aprendi muito da política do Brasil e pude também me preparar para este mandato que era realmente um objetivo muito grande na minha vida. Eu morei muitos anos na Itália, desde que eu me formei em Direito no Brasil, fui estudar Direitos Humanos, me especializar, fiz mestrado, doutorado, Direito Público Internacional e pude, enfim, buscar novos desafios. Nesse momento que eu fui estudar na Itália, eu reconstruí a história da minha família, né, que era um grande objetivo meu, já de poder estudar, conhecer outros mundos, mas também conhecer a história da minha família. Então pude reconstruir tudo isso. Eu acho que hoje é um objetivo muito grande das novas gerações, né? Eu digo dos italianos porque é uma fórmula que a gente tem e que a Itália nos dá o direito de ter o passaporte, né, de reconhecer a cidadania italiana. Então é uma forma que a gente tem justamente de se ligar ao mundo e de poder, enfim, reconstruir a história das nossas famílias. Os jovens hoje têm buscado muito isso e foi o que eu fiz na época. E como eu sempre fui já filha de políticos no Brasil, eu sempre fui muito ligada à política no Brasil, desde muito nova, sempre gostei muito. Me especializei em direitos humanos justamente por este motivo. Então eu tive a oportunidade de me aproximar também da política italiana. E depois, quando terminei o meu mandato de vereadora em Curitiba, quando eu já me dediquei a alguns projetos para a comunidade italiana, eu acabei então sendo convidada para ser candidata ao parlamento italiano. Era um sonho que eu imaginava a longo prazo, né, porque é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado da política nacional, mas nós fizemos uma campanha muito bonita, né, muito limpa e muito clara no que a gente tinha para propor e como representação desses descendentes dos nossos imigrantes, né? Nós temos hoje um número em torno de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil, né? Que são em torno de 60 milhões de descendentes de italianos no mundo, fora da Itália, que são outros 60 milhões. Então são números bastante importantes, muito relevantes que nós temos aqui no Brasil. Desses 30 milhões, nós temos em torno de 350 mil brasileiros com a dupla cidadania, né, com o documento italiano e aptos a votar. Então, são esses os números que me levaram à vitória, porque eu fiz uma campanha muito dedicada
ao brasileiro com a dupla cidadania, o que é o meu perfil. Apesar de o meu colégio eleitoral ser a América do Sul. E explico rapidamente isso porque a Itália é o primeiro país no mundo que abre vagas do seu parlamento para representantes dos italianos que não vivem em território nacional. Nós temos 12 deputados eleitos no exterior e 6 senadores. Então, destes são distribuídos em circunscrições eleitorais, como é o meu caso, América do Sul, aonde concentra o maior número de descendentes de italianos, e aqui então nós temos 4 deputados e 2 senadores. Desses 4 deputados e 2 senadores, nós sempre tivemos uma política italiana muito ativa na Argentina, e eu acabei então sendo eleita a primeira brasileira, de deputados nascidos no Brasil. Eu sou a primeira a compor o parlamento italiano. E isso me deixa muito feliz, porque faz parte realmente da minha história. E muito mais bonito foi que eu cheguei na Itália com 22 anos para estudar. Eu fui uma estudante e aonde passo a passo eu conquistei, com a ajuda de todas as pessoas que estão à minha volta e que acreditavam nesse projeto pessoal, então eu conquistei essa vaga de deputada. Tenho já 4 anos de mandato, comecei o meu trabalho muito preocupada com algumas questões que a Itália também estava passando naquele momento, de uma crise econômica grave, e aonde, chegando ali, a minha primeira preocupação foi: por que não dedicarmos algum projeto de lei para a cultura, visto que na Itália nós temos 70% do patrimônio histórico-cultural do mundo, e que a gente via que o governo, por falta de condições, de recursos, estava então cortando todos os recursos para a cultura. Então durante um ano nós trabalhamos na transcrição da Lei Rouanet brasileira para um projeto de lei no parlamento italiano. Eu propus isso em comecinho de 2014, em um ano nós conseguimos aprová-la, e ela foi aprovada como artigo número 1 do Decreto Cultura da reforma da cultura italiana, mas é claro que a gente conseguiu primordialmente que esses recursos que vêm através de financiamentos privados, de empresas, fossem destinados para bens culturais. Agora a nossa luta é para que sejam estendidos atividades culturais, principalmente no exterior também, para dar valor aqui às nossas culturas, aos nossos projetos de folclore, de arte, de música, que também são realizados no exterior. Mas só para vocês terem um exemplo, esse projeto, essa lei aprovada, essa internacionalização da Lei Rouanet, ela fez a reforma de um dos principais monumentos no mundo. O Coliseu foi reformado recentemente, acabou agora a reforma, financiado por uma empresa através deste nosso projeto. Então, são experiências que a gente pretende levar à cultura, e eu falo muito em cultura porque, para mim, não é algo superficial como é visto por muitas pessoas e por muitos políticos. E na Itália eu aprendi mais ainda que a cultura é algo essencial, e a cultura é a alma das pessoas. Nós temos hoje um momento delicado que a Europa vive, que é essa questão do terrorismo. E o terrorismo, ele é uma consequência de conflitos humanos, de conflitos de raças, de conflitos de povos. A gente tem muito claro isso. Os fluxos migratórios também geram esse conflito e acabam dando consequência ao terrorismo. E tudo isso tem muito a ver com esse sistema da cultura, que hoje não existe uma integração de povos dentro da União Europeia. Isso tudo foi muito trabalhado, e nós completamos agora 60 anos do Tratado de Roma, que deu origem à União Europeia. Comemoramos isso agora em março em Roma, com a saída da Inglaterra, obviamente, mas com o objetivo de revitalizar a União Europeia. E revitalizando a União Europeia, nós temos 2 objetivos. Um é torná-la mais segura, para que os cidadãos europeus tenham muito mais segurança no seu dia a dia, e muito mais investimento na cultura. A Itália, ela tem hoje já com uma política própria de, a cada €1 investido no combate ao terrorismo, dá €1 de investimento para os seus jovens na formação e na cultura. Isso justamente porque nós temos o valor número 1 na Itália da cultura como a alma do ser humano. Então, são temas que a gente debate no dia a dia dentro do parlamento italiano, e olhando para hoje pontos de crise mundial, que é o fluxo migratório, que é o terrorismo, que
que é a saída da Inglaterra da União Europeia, enfim. E a gente traz isso para a nossa visão de Brasil. O Brasil que tem ainda pouco costume de dar valor à sua história, mas que temos aqui nessa mesa, obviamente, pessoas que são muito dedicadas a isso, mas em geral o povo brasileiro ele não tem o costume de dar valor à sua história. Mas eu venho neste momento aqui em Santa Catarina justamente trazer, chamar a atenção para isso. Nós estamos comemorando 140 anos da imigração italiana, dos primeiros italianos que chegaram em Santa Catarina. Foram vênetos, que chegaram e construíram a colônia de Azambuja, ali em Pedras Grandes, perto de Tubarão. Essa comemoração foi feita, foi muito bem organizada, tivemos na Assembleia Legislativa e foram feitos vários manifestos, vários eventos, várias ações para lembrar isso, e trazer valores do que foram as nossas famílias, dos valores que essas pessoas inseriram dentro da construção, do desenvolvimento do Brasil, enfim, o que isso representa para a sociedade de Santa Catarina. Então, são valores que a gente precisa ter em evidência. Então, a minha presença vem nesse sentido. É claro que andando por Tubarão, estive em Florianópolis, fui à Laguna, para tratar um pouco desse tema de Anita Garibaldi, que é um tema que eu respeito muito. Acho que foi uma grande batalhadora e que significa, tem um significado muito importante nessa questão dos dois mundos, que a gente chama que é o mundo Itália-Brasil. Foram ela, junto com Garibaldi, junto com todos os seus companheiros, fizeram realmente história, passando pelo sul da América do Sul, enfim, Uruguai e depois na Itália. Então, são pessoas que realmente marcam e merecem o nosso respeito, Então, eu passando, revitalizando, conversando com pessoas, visitando as autoridades, também quis vir a Lages. Já era uma promessa antiga com a deputada Carmen Zanotto de vir aqui justamente para poder reconhecer essa presença italiana que também faz parte da história da cidade de Lages. Eu não sei, eu não tenho os números, e até foi uma falha minha porque eu passei por muitos lugares e não tenho os números concretos de Lages hoje, de qual é o percentual da população que tem a descendência de italianos, e do que isso, enfim, significa para a cidade de Lages. Mas, independente de números, a gente vem porque sabe que aqui tem uma presença importante da italianidade. Independentemente de italianos, a gente vem para reconhecer essa mistura da cultura que deu entre a chegada de muitos europeus e que fundaram aqui todo o sul do Brasil. Então, a importância de estarmos aqui é justamente fiz uma visita já para o prefeito, para a Câmara de Vereadores e fazer esse bate-papo com vocês justamente para a gente trazer a importância disso, que aqui são pessoas que eu percebo, muito líderes nesse setor da cultura, enfim, do mundo intelectual, e chamar essa atenção, do que nós temos de valores dentro da nossa construção e da nossa sociedade, e de dizer que muitas pessoas me perguntam, mas o que você faz para os italianos aqui? Eu digo, olha, eu já acho excepcional que a Itália dá a oportunidade aos seus italianos que não estão em território nacional de terem voz em parlamento. Então, todos nós que somos brasileiros com a dupla cidadania e que somos reconhecidos perante o governo italiano como italianos, como todos os demais italianos, mas que vivemos fora do território nacional, nós temos uma contribuição diariamente na construção da Itália, no debate político e no parlamento, que é o coração daquele país. Então, a minha participação é essa. Tenho, enfim, uma satisfação imensa, me sinto assim muito honrada em poder ter este mandato, de levar aqui o reconhecimento de todas essas pessoas que moram aqui no Brasil. O meu colégio eleitoral é América do Sul, mas de todos os italianos reconhecidos que vivem na América do Sul, mas por ser a primeira brasileira, eu acabo tendo essa simpatia do Brasil, de ser muito bem recebida pelos meus colegas e pelas autoridades italianas, justamente levando essa imagem do Brasil. Acho que nós temos muita coisa em comum, um casamento muito legal entre a Itália e o Brasil, e por isso que a gente tenta trabalhar em vários sentidos e reconhecendo
as grandes famílias e a grande história que temos entre esses dois países. Por isso, a minha vinda. O seu partido, pergunto respeitosamente, eles leram a sigla, qual é o nome completo dele? Muito obrigado. Eu fui eleita por uma lista cívica, que chama. Não é um partido político. A Itália permite candidaturas independentes através dessas listas. Então a lista chama USEI, Unione Sudamericana degli Emigrati Italiani. Entendi. Era isso que eu queria saber. Mais uma pergunta? Eu queria só fazer uma com relação à questão da... hoje, para buscar a cidadania italiana, tem se encontrado um problema com relação às descendentes de italianos que nasceram no Brasil, e também a questão da grafia do sobrenome. Sim. Como é que essas coisas estão hoje sendo... Existem algumas normas que não são muito claras, mas elas são interpretadas que, se esses nomes eles são facilmente identificados, que passou por um erro no momento do registro ou da tradução do nome, que eles são reconhecidos. Mas isso é muito assim, de autoridade para autoridade, depende da autoridade que vai fazer o processo de reconhecimento, se ela aceita ou não. Então o indicado é que seja feita a correção por via judicial. Só que muitas vezes essa correção ela acaba sendo cara ou acaba sendo demorada, né? Mas a gente tem indicado, às vezes por processo administrativo eles têm feito isso nos próprios cartórios. Depende muito de caso a caso, sabe? O fluxo migratório, na verdade, ele sempre existiu já há muitos anos. É um fenômeno que tem se intensificado muito nos últimos 10 anos, né? Mas é claro que ele vem se intensificando cada vez mais. É muito triste ver o desespero daquelas pessoas, as condições com que eles deixam, né, os seus países para poder atravessar e chegar ali. Mas eu até comparo tudo isso um pouco com o que foram os imigrantes dos nossos antepassados, né? Que eles também deixavam a Itália, vocês pensam, para atravessar um oceano, né? Sem saber onde é que iam chegar, enfim, com terras prometidas, para poder vir até aqui. Então, são condições desesperadoras. Eu acho que isso é uma crise mundial, né? Não é só uma crise do norte da África ou algum problema com a Europa. Essa é uma crise mundial e é onde a gente demonstra que o mundo não é igual para todos, né? Existe muita disparidade em questões sociais em alguns países. A Líbia mesmo, ela não tem um governo organizado, ela tem várias organizações de poder. Então nós precisamos manter órgãos acima das nações, supranacionais, estou tentando traduzir aqui, acima das nações, para que a gente possa ter um certo controle dessas situações, né? Então o fluxo migratório tem aumentado muito. É claro, a Itália tem uma política muito clara de não virar as costas, porque são vidas humanas, né? Só que também está chegando numa situação caótica, porque a Itália praticamente assume isso sozinha. A Europa tem tentado contribuir, mas muitos não aceitam, né? Das prefeituras, das 4.000 prefeituras da Itália, 2.000 e poucas são as que acabam aceitando os imigrantes, acolhendo os imigrantes, né? As cotas, a divisão das cotas que a gente chama. Então está chegando numa situação caótica, porque inclusive a parte burocrática desses imigrantes, desses refugiados que chegam lá, são recebidos, são divididos para as cidades dentro da Itália, ou às vezes para outros países na Europa, mas eles têm que passar por todo um processo de cadastramento, de preparação para trabalho, e, enfim, eles chegam sem nada, eles chegam com a roupa do corpo. Então é uma situação muito delicada e que está chegando num ponto um pouco caótico, que a gente vai ter que tomar algumas decisões de como lidar, né, com isso.
tive uma grata surpresa e fiquei muito feliz de saber que você, tão jovem, tão linda, representa nesse país que é tão grato para nós, porque recebemos tantos italianos aqui, né, há 140 anos. É muito bom saber que você é a voz e luta pelos direitos deles, pelo bem-estar deles. Eu desconhecia isso, né? Não sabia que havia uma brasileira que era a representante no parlamento italiano de todos os italianos que moram não só no Brasil, mas como na América Latina. É isso, deputada? É isso. Muita gente não sabe, inclusive, né? Aqui no Brasil nós temos 30 milhões de descendentes de italianos, mas 350 mil com direito a voto, que são já documentados, têm o passaporte italiano. E quando são as eleições nacionais na Itália ou referendo popular, os italianos que também moram aqui recebem em casa a cédula eleitoral. Então, o nosso colégio eleitoral, que engloba toda a América do Sul, de Venezuela para baixo, elegem 4 deputados que compõem o parlamento italiano com as mesmas prerrogativas de todos os demais deputados. Então, esses cargos sempre foram dominados pelos argentinos e agora, na última eleição, que eu já completei 4 anos de mandato, eu fui eleita a primeira brasileira nascida no Brasil presente no parlamento italiano. É uma honra porque isso conta exatamente a história das nossas famílias aqui no Sul. Eu vim, inclusive, neste roteiro, comemorar os 140 anos da imigração italiana em Santa Catarina. Aqui chegaram os vênetos, há 140 anos atrás, que construíram a primeira colônia em Azambuja, pertinho de Pedras Grandes, né, distrito de Pedras Grandes, e dali depois se alargaram por todo o estado. Lages, a gente sabe que também tem uma presença bem importante de italianos, e não é só relembrar a história, a gente quer, na verdade, revitalizar os valores que os nossos antepassados não só colaboraram para a construção territorial de Santa Catarina, mas também os valores da sociedade, do povo daqui, né, que é a essência das nossas famílias. Então, eu fico muito feliz de poder vir aqui comemorar esse momento com vocês. Então, deputada, nós gostaríamos de saber como é que uma pessoa tão jovem chegou, né, qual é a sua história dentro da vida política. Eu sou filha de político, tenho muitos amigos aqui em Lages também, a deputada Carmen Zanotto, que é colega do meu pai, que é o deputado Rubens Bueno, é um deputado federal do Paraná, do PPS, que é o nosso partido, que eu também participo. Fui, inclusive, vereadora em Curitiba pelo PPS, porque desde muito nova eu acompanhei a vida pública do meu pai, do partido, e depois, ao longo do tempo, acabei me dedicando à política italiana, porque fui lá estudar, fui lá reconstruir a história da minha família e acabei me apaixonando por essa história, né, dos dois mundos. Então, participei desde muito nova, aos 22 anos vereadora de Curitiba, e depois, já com 33 anos, fui eleita deputada para o parlamento italiano. Deputada, acho que um dos critérios assim para a escolha é a beleza também, né? Porque é uma linda representante da beleza da mulher italiana que a gente vê aqui no Brasil também, né? Deputada, você falava, quando conversava conosco, do teu projeto da adaptação da Lei Rouanet na Itália e dos frutos deste projeto. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu queria só fazer um comentário sobre essa coisa da beleza, né? Claro que a mulher brasileira é muito bonita, a Itália também, mas eu acho que principalmente no ambiente político, a mulher já tem, né, um pouco que buscar um espaço importante na vida social, mas no mundo político, que é um mundo muito conservador, a beleza às vezes atrapalha, né? Porque a gente tem que ser muito mais preparada, né, para poder demonstrar a força de trabalho. Mas, enfim, eu perdi a pergunta. Sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi uma questão muito interessante. Já no primeiro mês do meu mandato de deputada, quando eu cheguei na Itália, era um momento de crise econômica e que nós estávamos passando por um momento de cortes no orçamento, principalmente com relação à cultura na Itália, que sempre teve um investimento muito alto na cultura, 70% do patrimônio histórico-cultural que está no território italiano, então sempre teve um empenho financeiro muito alto. E aí eu falei, e por que não tratarmos aqui na Itália a Lei Rouanet, que, como acontece no Brasil,
a gente busca financiamentos da iniciativa privada, né? Então, nós trabalhamos na transcrição dessa lei e foi aprovada como artigo número 1 do Decreto Cultura na Itália, que hoje funciona muito bem. Ela é muito usada para a manutenção de bens culturais. Inclusive, foi o motivo pelo qual o Coliseu acabou de terminar a sua reforma, né, já apoiado nessa lei, e outros tantos bens culturais da Itália estão sendo restaurados. Nós temos também agora um empenho, junto com o ministro da Cultura da Itália, de transformar essa lei também para atividades culturais no exterior. Porque nós temos aqui no Brasil, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nós temos muitos folclores, artes, músicos que são dedicados à cultura italiana e que merecem ser financiados também por esta lei, por esses projetos, né? Deputada, a Itália passou por um momento político bem turbulento, parecido com o que nós estamos vivendo agora, né? Essa crise moral, e foi também foram momentos também bem difíceis para os italianos, né? E agora, como nós estamos vivendo todo esse cenário, né, em que a punidade parece que está se manifestando, como é que a Itália vê isso? Porque ela já passou por um momento esse. Como é que eles estão vendo politicamente e analisando esses momentos que nós estamos vivendo agora? Exatamente, essa comparação existe sim. Nos anos 90 teve a Operação Mani Pulite, né, que significa mãos limpas na Itália. E essa comparação existe pelo próprio juiz Sérgio Moro, né, que é o juiz que deu início a toda essa operação no Brasil. Claro que lá também foi uma operação muito dolorosa, onde durante 2, 3 anos eles tiveram em torno de 4.000 pessoas envolvidas nos escândalos, entre prisões, entre condenações, entre envolvidos nos escândalos de corrupção. E é um pouco do que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Eu, no meu ponto de vista, acho que para o Brasil isso é bom. A gente já acompanha a política há muito tempo e eu acho que muito mais do que prisão, do que limpeza na política, o grande resultado é o amadurecimento político da sociedade brasileira. E isso na Itália aconteceu. A Itália tem uma população muito politizada, que acompanha a política de perto e que participa do dia a dia, né, da administração pública e do seu parlamento. Então, eu vejo que isso é um resultado muito bom. Agora, alguns colegas de lá, eles olham para o Brasil, eles entendem que é o que a Itália já superou, só que eles se preocupam um pouco, porque a Itália ela teve, o período pós-Operação Mãos Limpas, ela teve uma certa pressão por parte da magistratura. Então, essa é uma cautela que eles acham que o Brasil tem que ter, justamente porque o poder político existe através de uma democracia, e essa democracia não pode ser rompida por um poder que não é maior, que é o poder judiciário. Então, ótimo que o poder judiciário está se manifestando e colocando ordem em muita coisa, bem como o Ministério Público, porém, não pode deixar com que eles também se tornem proprietários da situação. O poder político existe justamente para representar a população brasileira. E volto um pouquinho no que eu falei antes. O amadurecimento da sociedade brasileira é importante justamente porque a crise de corrupção no Brasil não é só da classe política, é de todo o país. Porque os representantes populares nada mais são, ainda mais no Brasil, que é um voto direto do povo, nada mais são do que um espelho do que é a sociedade. Então a corrupção começa dentro da nossa casa. Começa a falsificar uma assinatura, começa a estacionar no lugar errado, nas pequenas coisas. Infelizmente, ainda o Brasil pode melhorar nesse sentido. Claro que também não podemos exagerar, né, numa crise de muitas denúncias, de achar que está tudo errado, mas eu acho que é um pouquinho cada um olhar para si e ver, não é só eu com as minhas coisas privadas, mas é a convivência pública, né? E graças a Deus essa consciência política na Itália existe. Eu espero que isso aconteça no Brasil também. Deputada, eu gostaria de dizer que foi uma grande satisfação conversar consigo. Você é uma
autêntica representante, uma digna representante, e está ocupando o cargo, né, que os italianos da América Latina lhe conferiram com muita propriedade, muita fluência, muita inteligência, muita vontade de acertar, e isso é muito bom, que você tem muito tempo pela frente, porque você é jovem, e isso é muito bom, né? Isso essa renovação na política, ela é bem-vinda em todos os países, né? Muito obrigada, eu estou satisfeita, gostaria de ficar conversando com você muito tempo, mas sei que a tua jornada hoje foi muito longa e você também precisa descansar, e volte sempre, porque é um prazer receber.